Obrigado pela participação, Guilherme Perante, trazendo essa expectativa do comércio para esse Dia das Mães. Bom, a gente vai continuar falando dessa expectativa, falando agora nos setores mais afetados pela pandemia, como disse o Guilherme Pierangeli, no ano passado, exatamente neste período aqui de Dia das Mães, a economia aqui do estado saía daquele momento de fase vermelha para uma fase de transição. Em 2020, então, a situação era bem pior com o fechamento, né? Perspectiva bem complicada, foram momentos difíceis lá em 2020 e 2021 também. Vamos agora falar sobre essa expectativa para um ano que tem finalmente a situação bem mais tranquila. A pandemia ainda persiste, mas tem vacinas, estamos indo para a quarta dose para vários públicos e os números estão muito melhores e a economia está aberta. Estamos em contato neste momento com o presidente da Abrazel RMC, Matheus Mazon. Muito bom dia, presidente Matheus Mazon. Bom dia, Flávio. Vamos falar com você novamente aí, especialmente agora com notícias melhores aí, né? Exatamente, foram 2 anos que quando a gente colocava para conversar sobre o Dia das Mães, a situação era muito, mas muito difícil, né? Agora, uma expectativa bem melhor, né? Obviamente ainda existe toda uma repercussão do que aconteceu nos últimos 2 anos, mas de qualquer maneira, para esse Dia das Mães, muito melhor. Exatamente. Apesar da gente estar saindo aí de um comparativo com o ano passado bem baixo, né, por causa de todas as restrições que você acabou de comentar, a expectativa é muito positiva, bem maior do que o comércio. A gente está aqui na região de Campinas, a gente está tendo expectativas até maior do que as capitais, né, do que São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente fez algumas comparações. Então, é muito bom, né? As restrições do ano passado foram muito fortes nesse período para a gente. E agora a gente poder trabalhar com capacidade liberada, com distanciamento liberado e com o público com vontade de voltar com segurança, sentindo seguro e voltar aí para os bares e restaurantes, principalmente restaurantes nessa data especial, é muito bom e isso reflete nos números, né? Estamos com a expectativa de alguns restaurantes de 20% a 30%, mas a expectativa nossa é que ultrapasse os 30% aí. O senhor falou uma palavra muito poderosa para esse momento de pandemia, segurança. No ano passado, né, a gente fazendo essa lembrança, interessante, quando a gente estava montando a pauta, a gente nem lembrava disso, mas exatamente nesse período aqui de Dia das Mães, o governo de São Paulo editou, então estava saindo daquela fase vermelha, indo para a tal fase de transição, ainda com muitas restrições, mas de qualquer maneira, estabelecimentos poderem voltar a atender, mas de qualquer maneira o que tinha era insegurança, né? E isso afetava muito. Pode abrir, mas o pessoal não ia buscar. E a gente consegue perceber neste ano uma volta dessa segurança, que o pessoal está voltando aos estabelecimentos, né? Flávio, a segurança acho que é dos dois lados, né? Da população em voltar a consumir, em voltar a ir para os estabelecimentos, e também do próprio empresário, do próprio empreendedor, que naquela época a gente estava muito naquela história, não sei se você vai lembrar do abre e fecha, tinha muita gente que estava, eu não sei se eu vou investir, comprar estoque para fazer, eu não sei se o público vai vir ou se a gente vai ter mais restrição. A gente tinha muita gente chegava na sexta-feira, véspera do feriado, e aí que a gente ia descobrir o que aconteceu no final de semana, né? Desculpa, final de semana, não feriado. E quando a gente chegava na sexta-feira, já estavam os estoques montados, as produções feitas, e aí aparecia uma restrição, e aí isso deixava muito inseguro o empresário também. E agora não, a gente está vendo aí, já tem alguns meses que os números estão cada vez mais positivos, a gente está voltando, a gente está sentindo o público voltar aos salões dos nossos estabelecimentos, e isso dá segurança tanto do lado de cá da gente oferecer, ter uma oferta melhor aí para o Dia das Mães, quanto o público sentir confortável em sair, sentir seguro em sair, e comemorar essa data tão importante aí para as famílias, né? É, extremamente importante. É que a gente volta agora a problemas antigos, né? Mas problemas antigos do nosso país. Tomara que a gente resolva de vez realmente a pandemia, que ela deixe de ser aí pandemia ao longo desses meses e a gente ter uma tranquilidade na questão sanitária e de saúde que a gente quer, a gente não quer perder ente querido, amigos, essas coisas. Eu acho que nisso a gente está começando, a gente já está entrando nesse trilho. Mas aí a gente volta no Brasilzão velho de sempre, né, Matheus Mazon? Já tem problemas com inflação, alimento cresceu muito, já vinha, né, lá em 2019, como, por exemplo, carne, né, que teve um aumento expressivo, mas após a pandemia agora os preços subiram de novo. Então a gente volta com aqueles velhos problemas que o empresário e o consumidor, infelizmente, a gente tem que driblar, né? Exatamente. Problema, vamos chamar assim, né, até problemas sanitários aí estão começando a se tornar problemas
fora da pauta e volta para a pauta os problemas cotidianos aí, né? Você comentou da carne, que teve aquele aumento no final do ano, agora a gente está com inflação super forte em todos os alimentos, né? A gente está... tem alguns números que a gente fez nacionalmente, estudando quanto que os restaurantes estão conseguindo repassar para os cardápios e não está conseguindo. A inflação do nosso setor está em... a gente passando para o cardápio menos de 5 vezes o que a inflação está dando, né? Então esse mês aí deu 2,88, se eu não estou enganado, e a gente não conseguiu fazer 0,2% de repasse para os cardápios, porque a gente está nessa situação. Se a gente não comprimir as margens dos estabelecimentos e aí repassar os preços para os cardápios, o cliente não vem para casa para os seus estabelecimentos consumir e consome comida dentro de casa, então vai fazer compras, etc. Então, o momento ainda é crítico, né? A gente está passando aí por agora uma fase de recuperação da economia muito lenta, e muitos estabelecimentos estão sofrendo com isso, porque aí vem com aquelas histórias de antigamente, né? Eu estou trazendo dívida, estou trazendo pagamento de Pronamp, eu estou trazendo aumento de Selic, que aumenta muito o custo dessas dívidas que foram tomadas durante a pandemia. Então, agora é uma matemática aí difícil de gerenciar, mas mesmo assim, quando a gente tem público dentro de casa, quando a gente tem público vindo para os restaurantes, quando eu falo dentro de casa é forma de linguagem do nosso setor, mas quando vem para o nosso estabelecimento, vem sentar, consumir, a gente consegue equalizar essa matemática. Então, o importante é isso, trazer o público para os estabelecimentos, o público se sentir confortável, consumir, e aí a gente consegue começar a organizar, aumenta volume, não precisa repassar tanto preço, a gente começa a ter maior volume de vendas, o que faz com que a gente consiga negociar melhor as matérias-primas com os nossos fornecedores e aí sim segurar um pouco mais essa inflação que está muito forte no Brasil, e dessa forma a gente vendo águas novas aí, vendo um horizonte mais claro para o nosso futuro aí em 2022. Né? No horizonte, e até para citar para o nosso ouvinte, está acompanhando, pode ser pelo YouTube, Facebook, conseguiu perceber, mas quem está pelo DAI 99,1, acompanhando essa entrevista do Matheus Mazon, ele está fazendo por vídeo, e tantas entrevistas que nós fizemos ao longo desse período aqui, a feição do presidente da Abrazel está bem diferente. Hoje ele está conseguindo sorrir. Então, apesar dos problemas... Mudou bastante. Apesar dos problemas, viu, presidente Matheus Mazon? Há um norte, há um horizonte. Isso que a gente espera uma retomada desse setor, para até trazer para a gente agora esse raio-x de momento e uma expectativa, porque o setor começa a faturar, isso significa também empregos voltando para o setor, que foi o pessoal que trabalha com restaurante sofreu demais, né? Exatamente. A gente teve aí uma redução da nossa mão de obra aí muito drástica. A gente teve aquelas medidas de tentativa de pagar o salário, que a gente teve ajuda do governo para pagar o salário, que conseguiu segurar muita gente, mas mesmo assim a gente teve altos níveis de demissões no nosso setor, e a gente já está vendo isso voltar e voltar forte. Então, agora, se conversar com um dono de restaurante, um dono de bar, a dificuldade é achar mão de obra. A gente está contratando, o mercado inteiro, se for conversar com, acredito eu que de cada 10 donos de restaurante, 8 estão com vagas abertas, procurando gente para voltar a trabalhar. A gente está com uma dificuldade de qualificação de mão de obra, a gente está com dificuldade de trazer bons funcionários, porque esses funcionários durante a pandemia acabaram empreendendo, que é muito bom também, né, que isso alavanca a economia do país como um todo, mas essa é a situação agora. A gente está com uma feição ótima no rosto, graças a Deus. Eu lembro das entrevistas durante a pandemia que era muito difícil tentar ver o horizonte aí. O importante naquela época era passar um dia de cada vez. E agora não, agora é planejar para o futuro, é trazer funcionário para trabalhar, é atender o cliente com um sorriso no rosto, é convidá-lo para voltar para nossas casas e dessa forma aí a gente conseguir recuperar o setor que tanto emprega no Brasil. Matheus Mazon, muito obrigado pela entrevista aqui mais uma vez na CBN Campinas. Matheus, que é presidente da Abrazel RMC, e que esse sorriso continue no rosto do presidente e todos, né, donos de restaurantes e quem trabalha no setor. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, Matheus. Valeu, prazer estar aqui com vocês da CBN, e podem contar sempre com a gente aí. É um prazer poder atender todo mundo, e para todas as mães aí, feliz Dia das Mães. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui, Matheus Mazon. São 10 horas e 26 minutos. Essa expectativa, né? Setor de restaurantes, bares aqui de Campinas e região para um Dia das Mães muito, mas muito melhor do que foi nos últimos 2 anos.
CBN, Central Brasileira de Notícias.